Salve galera, salve torcida tricolor, começando mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa, logo mais às 9 da noite, rola a bola para Fluminense e Palmeiras, mais um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo que vale G4 para o Fluminense, inclusive se o Flu vencer, troca de posição com o Palmeiras, consegue passar pelo número de vitórias, então é uma partida em que, claro, tá todo mundo pensando no jogo de semana que vem, pela Libertadores, né, que vale vaga nas quartas de final da competição, jogo de volta contra o Argentino Júnior. É inegável que, como eu venho falando, desde semana passada, todo o planejamento, tudo que o Fluminense tem feito é pensando na Libertadores. Mas não dá para descartar um jogo desse tamanho, não dá para ignorar completamente o Campeonato Brasileiro, até porque a gente não sabe o que vai acontecer na Liberta. E depois, se as coisas não saírem como esperado, vai ter que correr atrás no Campeonato Brasileiro. Então, num confronto contra uma grande equipe, uma equipe que briga ali pelo, entre aspas, pelo mesmo lugar na tabela que o Fluminense neste momento, já que o Botafogo está disparado lá na liderança da competição, é claro que sim, será um jogo muito interessante, até porque vencendo o Fluminense tem a possibilidade também de igualar o Flamengo em número de pontos. Então vai ser um jogo muito pesado. Uma pena que acontece justamente entre esses confrontos pela Libertadores, mas acho que vai ser uma partida bem interessante. Se engana quem acha que esse jogo não é importante. Eu acho que na minha visão, pelo menos, é um confronto ali de 6 pontos e é fundamental não tropeçar diante do Palmeiras em casa, apesar de não ser um jogo fácil, longe disso. E é aí que entra a questão. O Diniz, ao que tudo indica, vai levar a campo um time com muitas novidades, muitas alterações, mexidas. A gente sabe que André e Nino já não poderiam jogar porque estão suspensos, levaram o terceiro cartão amarelo contra o Santos, mas tem outras modificações. O Diniz tomou a decisão correta, o Fluminense deveria fazer isso mesmo, ir com um time misto para esse jogo contra o Palmeiras, que também vai poupar jogadores. Enfim, vamos falar tudo sobre isso a partir de agora. Todas as informações neste pré-jogo de Fluminense e Palmeiras aqui no canal do Lessa. Bom, no histórico do confronto, o Fluminense leva muita desvantagem em 117 partidas, são 36 vitórias, do Flu 19 empates e 62 derrotas. O recorte dos últimos 12 confrontos também não é positivo, são 3 vitórias, sendo a última em 2021, com 2 gols de Iago Felipe, e no ano passado foram 2 empates em 1-1, né, tanto aqui no Maracanã quanto lá na Arena. Então vamos à provável escalação do Fluminense, que eu acho que vai ser bem interessante observar esse time em campo com todas essas mudanças. E a escalação é o oferecimento da Mais Ágil. Se você não conhece a Mais Ágil, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. É só entrar em contato se você quiser receber rapidinho, na sua mão, na sua conta, aquela grana que está presa lá no FGTS. Você sabe que tem um saldo lá, você está precisando desse dinheiro, entre em contato com a Mais Ágil. Se você não sabe que tem alguma grana perdida por lá, retida, enfim, também a Mais Ágil faz essa consulta para você e te dá todo o auxílio, todo o direcionamento, tudo que você precisa saber. É um processo simples, rápido e fácil para você ter uma grana que você nem está esperando aí na tua mão para resolver um monte de coisa, para viajar, para fazer o que você quiser. Entre em contato com a Mais Ágil através deste link aqui, eles vão te atender com o maior carinho. Vamos lá, vamos falar desse Fluminense que terá Marcelo como titular. Se um problema acontecer de última hora, Marcelo vai ser titular, porque ele está suspenso no jogo da próxima terça-feira. Tem um vídeo de ontem à noite aqui no canal explicando toda a situação. A comissão disciplinar da Conmebol resolveu manter o cartão vermelho no Marcelo, algo que a gente já imaginava que fosse acontecer. No entendimento da comissão disciplinar, não há razão para tirar o cartão vermelho do Marcelo. Isso foi divulgado pela Conmebol. Vou voltar aqui no vídeo de ontem que vocês vão entender melhor como foi tomar essa decisão. E aí, como não joga na terça-feira, não tem por que o Marcelo ser poupado para esse jogo contra o Palmeiras. Só que a gente vai ter uma zaga que nunca jogou junto, ao que tudo indica. Porque o Nino está suspenso e o Felipe Melo será poupado. Então a gente deve ter David Braz e Marlon. Marlon fazendo apenas o seu segundo jogo, algo que me preocupa, além do desentrosamento. O David Braz não vem atuando não vem tendo muita minutagem nesses últimos jogos, e o Marlon ainda está sem o seu ritmo ideal. Então, de tudo, sinceramente, o que mais preocupa é essa dupla de zaga para esse jogo, pelo menos para mim. No meio de campo, o Martinelli entra no lugar do André, o Lima também deve ficar fora, e aí o Diniz sinalizou a entrada do Danielzinho, o que, de certa forma, me surpreendeu, porque eu até esperava o Thiago Santos para ter um poder de marcação maior no meio de campo,
o Thiago Santos com o Martinelli. Mas parece que vai ser Martinelli fazendo a função de primeiro volante com o Danielzinho. Bem interessante isso. O Fluminense pode até perder um pouco no quesito marcação. Acho que nem perde tanto assim, porque o Danielzinho é um jogador muito competitivo também. E ganha bastante na qualidade de bola. São dois jogadores que sabem sair jogando muito bem. Então acho que vai ser bem legal observar isso. Vamos ver como eles vão sair. O Danielzinho agora tendo uma chance de começar um jogo, coisa que ele não teve. Aliás, teve muita pouca minutagem até agora, só entrou naquela partida contra o Curitiba. E aí, no meio de campo, Ganso também poupado, sai, entra Léo Fernandes. No ataque, sai Keno e entra John Kennedy. Aí a gente vê que o John Kennedy novamente passa à frente do Lelê para receber uma oportunidade. Até então o Lelê é que vinha recebendo mais minutagem, não correspondeu bem, não teve boas atuações, volta a perder espaço e agora é tentativa com o John Kennedy. Acho que vai ser bem interessante observar, porque o John Kennedy não vai jogar aberto pelo lado, acho que ele vai ser um segundo atacante, se aproximando ali do Cano, fechando mais pelo meio. O Léo Fernandes mais aberto pela direita e o Arias com liberdade para flutuar. Isso é que eu acho a melhor parte dessa situação, porque o Arias com liberdade geralmente ele rende mais. Mas já o Alexandre Vasconcelos vai falar mais sobre isso. Quero saber o que vocês acham nessa escalação, se é a melhor possível para esse jogo, se vocês mudariam alguma coisa. Enfim, eu acho que o fato das duas equipes pouparem jogadores, já a gente vai falar sobre o Palmeiras, torna esse jogo bem previsível. Acho que não dá pra gente cravar muita coisa em relação a esse jogo no Maracanã. Maracanã não, sinceramente. Ao mesmo tempo, acho interessante a gente observar como esses jogadores, alguns que chegaram agora, vão se comportar num jogo diante de uma equipe forte de maior exigência. Mas para fazer essa análise tática, para trazer detalhes do que a gente poderá observar logo mais no Maracanã, eu chamo meu grande amigo comentarista aqui do canal do Lessa, Alexandre Vasconcelos. Fala aí, Ale. É isso, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores, mais uma análise tática. Pré-jogo tem que ter análise tática, e essa partida nos oferece uma análise interessante, pois afinal o Fluminense e Palmeiras se enfrentam poupando jogadores porque ambos têm jogos decisivos pela Libertadores. Está olhando aqui a escalação do Fluminense prevista para esse jogo pelas apurações que a gente viu até agora, com a zaga formada por Fábio Duco, obviamente, Marlon e David Braz fazendo a zaga, Marcelo na lateral esquerda, já que ele não joga, confirmada a suspensão dele, não joga a partida de volta contra o Argentino Júnior, e Samuel Xavier na lateral direita, e um meio de campo talvez um dos mais leves a entrar em campo pelo Fluminense nos últimos anos. Martinelli de primeiro volante, Daniel fazendo um possível segundo homem, com Arias, Léo Fernandes e uma dupla de ataque com John Kennedy e Germancano. Já o Palmeiras vai formar no seu 4-3-3 poupando alguns jogadores, mas quando a gente pensa assim, Palmeiras poupando alguns jogadores com o elenco que tem, o trio de ataque, só para te dar um exemplo, é Endrick, Rony Rústico, aqui o Arthur, Endrick e Rony Rústico. Esse é o trio de ataque misto do Palmeiras. O Endrick está alguns jogos sem jogar, ele vai ter um pouco mais de rodagem agora. O Arthur é um jogador de nível de seleção, o Rony também. Ambos já tiveram convocações nos tempos recentes, então onde a gente vai ver muito revezamento do Palmeiras é no meio de campo, que vai ter estou só conferindo aqui na colinha do lado, o Gabriel Menino na base, com Richard Rios e John fazendo um trio de meio de campo de pegada. Os times do Abel Ferreira tendem a ser times que são muito pragmáticos, eles fazem o que o jogo pede. Se o adversário permite que você tenha a bola, o Palmeiras vai ter a bola e vai impor seu jogo. Se o adversário gosta de ter a bola, o Palmeiras não tem nenhuma vergonha de jogar um jogo reativo, até porque tem muita força física para jogar no contra-ataque também. Lembrando que também tem os laterais experientes. Mike, que pode jogar o Marcos Rocha, mas o Mike deve ser o jogar, e o Vanderlan, que esse já mais jovem aqui na lateral esquerda. O que a gente pode esperar desse confronto? Um time do Palmeiras muito físico e rápido contra o nosso time muito leve e rápido. O Palmeiras é um dos melhores visitantes, o Fluminense é um dos melhores mandantes. Então, um jogo realmente de xadrez, mesmo com times mistos, esse jogo promete emoções. Eu me preocupo um pouco com o nosso sistema defensivo, com o Marlon, que não é exatamente um zagueiro veloz, mas muito técnico. Marcelo, protegidos por Daniel e por Martinelli. Me preocupa um pouco essa recomposição defensiva e a exposição em contra-ataque, porque a gente sabe, o Fluminense vai para cima do Palmeiras. E olhando essa escalação, eu imagino uma situação em que a gente realmente tem uma dupla de ataque, dessa vez com John Kennedy e Cano realmente agindo como uma dupla tradicional de ataque. Não espero ver o John Kennedy abrindo pela esquerda
tão costumeiramente. Acho que ele vai jogar mais próximo do Cano para forçar esse sistema defensivo do Palmeiras para trás, trazendo espaço para que Arias e Léo Fernandes revezem. Eu acho que a tendência vai ser o Arias jogar mais como uma referência pelo lado esquerdo e o Léo Fernandes vindo da direita, flutuando, com o Danielzinho se aproximando muito das ações ofensivas, e eu imagino muita liberdade para o Marcelo jogar do meio para frente, até mais do que o Samuel. O Samuel tende a jogar muito bem nessas partidas entrando por dentro, mas eu acho que onde a gente pode ter um diferencial é numa combinação de Arias, Marcelo e John Kennedy pelo lado esquerdo do nosso ataque, onde a gente pode causar um pouco mais de dano à equipe alviverde. Partida importante que vale pontos, apesar de termos os desfalques. É jogo de 6 pontos, porque, enfim, a gente está enfrentando o Palmeiras, que é adversário na zona de Libertadores, e é importante também para dar rodagem para esse elenco e a gente mostrar competitividade e profundidade na nossa esquadra atual. Deixa nos seus comentários aqui no vídeo ou lá no Twitter, @mvasconcelos, me dizendo o que você acha dessa escalação e como você acha que vai se desenrolar esse jogo. Eu acho que vai ser interessante de ver. Tenho preocupação com a parte física, um time muito leve, mas se a gente conseguir impor o futebol que esse time pode dar, eu acho que a gente pode fazer realmente um bom jogo contra essa equipe muito bem treinada por Abel Ferreira. Me diz o que você acha, um abraço. Valeu, meu irmão, tamo junto. Logo mais estaremos juntos na live pós-jogo aqui no canal do Lessa. E agora, vamos ver o que disse Samuel Xavier da Flu TV sobre a expectativa para esse jogo. Fala aí, Samuca, que meteu um golaço na terça-feira passada. A gente sabe que é uma partida muito importante, né? Do brasileiro, dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Palmeiras é uma equipe muito forte, né? Tanto fisicamente e taticamente. Sabemos que vamos enfrentar uma boa equipe, então temos que entrar com muito foco, né? Bastante preparado para essa partida, com bastante dedicação para a gente conseguir essa vitória, avançar, né? Continuar na frente, né? do Campeonato Brasileiro. Né? Então vamos entrar bastante concentrado para ir em busca dessa vitória. E agora com informações do Palmeiras, meu grande amigo Paulo Massini, craque da informação, trazendo detalhes dessa equipe. Abel Ferreira também vai tirar jogadores importantes desse jogo. Como é que será que vem o Verdão para enfrentar o Flu? Fala aí, Massa. Fala, Vitão, amigos do Rio de Janeiro. Massa estará por aí amanhã, hein? Lá na Portela, durante o dia e a noite no Maracanã. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro, tá bom, Vitão? Vamos lá, informações do Palmeiras aqui dessa cidade louca chamada São Paulo. Veiga, Dudu, Zé Rafael e Piquerez não viajaram. Portanto, o Palmeiras neste sábado terá um mistão para enfrentar o Fluminense, ok? Acho ainda, provavelmente, o Mike vai para o banco, deve jogar o Marcos Rocha, enfim, é um mistão, ok? Palmeiras que vem agora numa boa sequência, 2 vitórias pelo Campeonato Brasileiro e uma ótima vitória sobre o Galo pela Libertadores da América, né? Então, acho que é um outro momento para o técnico Abel Ferreira e para os seus jogadores. Tem informações de que o Palmeiras renovou o contrato de alguns jovens da base, né? Garcia, Vanderlan, Naves, todos agora com contrato até dia 27. Não vai contratar ninguém, como vocês já sabem, e o Palmeiras viajou no avião da presidente Leila Pereira. O avião não é do Palmeiras, o Palmeiras vai pagar os custos da viagem, não esta, porque como ainda o avião não tem autorização da ANAC para viajar para lá e para cá, quem vai pagar é a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, o que eu acho ruim. O Palmeiras tem que pagar ela e acabou, tá bom? Então, ó, o John Naves, Fabinho, Garcia e Vanderlan tiveram seus contratos estendidos até 2027. Dudu está machucado, Dudu está em tratamento, Veiga, Zé e Piquerez desgastados. Palmeiras deve jogar contra o Flu com a seguinte escalação, hein? Anota aí. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e o Vanderlan. Rios e Fabinho, John na meia, Luiz Guilherme, Hendrick e Breno Lopes. Fechou? Valeu, Vitão. Um abraço. Alô, Rio de Janeiro. Tô chegando amanhã, hein? O Rio de Janeiro maravilhoso. Um beijo do Massa. Valeu. Boa aí. Que tenhamos um grande jogo neste sábado. Até mais.
Valeu, Márcio. Além de craque no que faz, ser um profissional super competente, é um grande ser humano. Seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. Você será sempre muito bem-vindo aqui. Certamente logo mais estaremos juntos lá no Maraca. Marcílio, um abraço. Obrigado aí mais uma vez. E para a gente fechar esse pré-jogo, vamos falar da arbitragem, que vai ter o comando de Ramon Abate Abel. Será ele o árbitro FIFA de Santa Catarina, auxiliado pelo Thiago Americano Labes, pelo Vitor Hugo Imazu dos Santos, e o árbitro de vídeo será o Rodrigo D'Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. Bom, vamos lá. O Ramon Abate Abel já apitou 8 jogos do Fluminense. 2 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Esse ano apitou empate com o Atlético Mineiro lá em Volta Redonda, 1-1. O jogo em que ele expulsa o Fernando Diniz. Vocês lembram bem daquele jogo? E vocês vão lembrar bem também que o Abate Abel teve uma atuação bem irritante naquela partida. Bem irritante, cometendo alguns erros de decisão, irritando os jogadores em campo. Teve toda aquela situação e que acabou culminando também com a expulsão do Fernando Diniz. Inclusive, ele vai ser julgado na segunda-feira que vem, justamente sobre essa expulsão aí contra o Atlético Mineiro, que foi o cartão aplicado pelo Ramon Abate Abel. Vamos ver como é que vai ser esse reencontro, que o Diniz possa ter a cabeça no lugar. Ano passado, ele apitou empate com o Botafogo em 2-2, apitou também empate com o Corinthians 2-2 pela Copa do Brasil, a derrota para o Internacional 3-0 lá no Beira-Rio. Teve também a vitória do Fluminense sobre o Atlético Paranaense no Maracanã. Foram 4 jogos ano passado apitados pelo Ramon Abate Abel. Enfim, tomara que ele faça uma arbitragem decente logo mais no Maracanã. Partida que terá a transmissão do Sport TV e do Premier, e após o jogo, aquele pós-jogo super especial aqui no canal do Lessa, pós-jogo a dupla canal do Lessa, Raiz Tricolor, com Gabriel Amaral, com Renan Reis do Lions Tricolor, com Alexandre Vasconcelos, o pós-jogo mais completo do Fluminense, não tem nada igual, com zona mista, coletiva, muita opinião, muito debate e, claro, a participação de vocês. Nos encontramos logo mais então no Maracanã, um abraço e que, enfim, tenhamos uma grande vitória nesta noite. Valeu, galera!